Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal, juntos somos mais fortes, certo? Eu tô decepcionado com esse país, inclusive com o governo que diz que é democrático. Essa semana eu fiquei decepcionado. Por quê? Porque em Brasília aconteceu um fato que só acontecia na época da ditadura militar. Só na época da ditadura militar que acontecia isso. Foi justamente a censura de uma exposição de artes plásticas em Brasília, na Caixa Econômica Federal. Agora, eu nunca imaginei que no governo Lula nós teríamos esse tipo de coisa, porque censurar uma exposição de artes plásticas era coisa da ditadura, era coisa de fascista. E o fascismo persegue os artistas já há muito tempo. Há muito tempo atrás, inclusive, o Pablo Picasso, ele teve que sair da Espanha para não ser preso, porque os trabalhos dele estavam sendo censurados. E isso era por causa do partido do fascismo na Itália e na Espanha. O Pablo Picasso ficou decepcionado. E aí ele saiu da Espanha e foi morar na França. Porque se ele ficasse na Espanha, ele seria preso. E está acontecendo a mesma coisa agora no Brasil, no governo do presidente Lula, que todos nós lutamos para derrotar o fascista que estava no poder, que era o genocida Bolsonaro. Agora, por causa de uma gravação de um idiota, porque o garoto lá que fez a gravação falando da exposição, inclusive da bandeira do Brasil, que inclusive tem uma cena que tem um cidadão defecando na bandeira do Brasil. Aquele cidadão que está defecando, ele não está cagando na bandeira do Brasil. Ele não está. Ele cagou no Brasil inteiro. Aquele é o genocida Bolsonaro. E tem outra. Todos aqueles trabalhos que foram censurados, inclusive eu estou decepcionado com a direção da Caixa Econômica, que eles, sabe o que é? Eles não querem dar resposta para os parlamentares fascistas, que nem aquela tal de não sei o que lá, Kiss, que está entrando com ação, tá? Aquilo é trabalho de arte. E o artista, ele tem que representar a sua época. Como é que nós íamos representar a época que nós vivemos com o genocida Bolsonaro no poder? Aquilo é a forma. E o artista tem que registrar o seu momento. O artista tem que registrar o seu momento. O artista não é aquele que faz pinturinha bonitinha para enfeitar a parede da casa de vade da burguesia toda. Aquilo não é arte. Porque quando o burguês enjoa daquela cor, ele joga no lixo e põe um quadro de uma outra cor. Aquilo não é arte. Aquilo é uma decoração. A arte é outra coisa. A arte é o registro da história
do artista. É o registro da história. E como nós vamos registrar a nossa história? A garota que fez o trabalho, ela fez direitinho. É aquilo mesmo. Agora, censurar uma exposição de artes plásticas, isso é coisa do fascismo. Eu jamais poderia imaginar que no governo do presidente Lula eu teria uma decepção dessa natureza. Com a censura de uma exposição de artes plásticas. Isso é coisa da ditadura. A ditadura fez muito disso. Inclusive prendeu o artista plástico, torturou o artista plástico. Vários deles, vários artistas. Jorge Brandão, nossa, tem um monte de artistas da época da ditadura que foram censurados, porque eles estavam fazendo o trabalho de registro da história do país. Era o registro da história. Agora, como nós vamos registrar a história do governo do genocida Bolsonaro? Como é que vai ser registrado? É com pinturinha de florzinha na parede? Para enfeitar a casa da burguesia? Ou se não um quadro azul para combinar com a parede amarela? Isso não é arte. A arte é registrar a história. E essa exposição, esse trabalho dessa garota, que eu nem conheço, mas ela estava registrando um momento da vida dela, da vida do artista. É isso que o artista faz, é registrar o momento. Por que que o ser humano sabe que ele tem tantos milênios? É justamente por causa das artes plásticas, da arte rupestre que ficou gravado nas paredes, nas pedras. Agora, censurar uma exposição de arte, faça o meu favor, ainda mais no governo do presidente Lula. E nenhum deputado do PT ou dos outros partidos que se dizem de esquerda, que eu nem estou acreditando mais, porque os canais também na internet que se diz de esquerda, ninguém falou nada, ninguém saiu em defesa do artista, ninguém fez absolutamente nada. E aquilo é um trabalho de arte, tem que ser respeitado. Daqui 100 anos, 200 anos, os caras vão ver, vai falar, olha a situação do povo naquela época. Agora, no governo Lula, eu jamais imaginaria, eu jamais passaria pela minha cabeça que seria censurada uma exposição de artes plásticas. Se fosse a ditadura militar, por exemplo, eu sou artista plástico. Eu tive exposição censurada. E fui preso por causa disso. Porque eu fiz escultura e pintura relatando o momento da ditadura militar no Brasil. E o fascismo não quer isso. O fascismo não quer que a gente mostre para a sociedade o que está acontecendo. O fascismo não quer. O fascismo quer florzinha na parede. Se não um bichinho, um passarinho, é isso que eles querem. E isso é coisa que nós não temos, porque na cidade nem passarinho tem, nem flor tem. As flores hoje em dia é tudo de plástico.
É o fim da picada. Agora, eu achei um absurdo nenhum deputado que se coloca de esquerda falou absolutamente nada em defesa dos artistas que estavam fazendo a exposição. Estou decepcionado com essa esquerda brasileira, quer dizer, que diz ser de esquerda. Por exemplo, o Pablo Picasso, ele ficou com o saco tão cheio do fascismo que ele até se filiou ao Partido Comunista na época e foi embora para a França. Porque o país dele, que era a Espanha, o fascismo tinha tomado conta. E queriam até prendê-lo pelo o trabalho Guarnica que ele pintou, queriam prendê-lo. Ele teve que ir embora para a França. Agora, isso está acontecendo em 2023. Inclusive no governo do presidente Lula. É o fim da picada isso. É o fim da picada. Isso é decepcionante. Não dá nem para acreditar uma coisa dessa. Isso é o maior absurdo do mundo. Nós sabemos que na época da ditadura, os artistas eram censurados, eram perseguidos. Vários deles, quer dizer, muitos deles, tiveram até que ser exilados na Europa ou em outros países. Agora, na época que a gente quer restabelecer a democracia no Brasil, porque nós derrotamos o fascismo, porque o governo que tinha aí do Bolsonaro, porque aquilo era uma bosta mesmo. Inclusive defecando lá, cagando na bandeira do Brasil. Aquilo não era a bandeira do Brasil. Foi a forma que ela encontrou de mostrar o que aconteceu no Brasil. Agora, ele fez isso no Brasil inteiro, não foi só na bandeira. A bandeira é um figurativo. Agora, censura, eu estou decepcionado. Sinceramente, estou decepcionado com o governo Lula por essa atitude de censurar uma exposição de artistas plásticos. Isso é coisa do fascismo, não é coisa da democracia. Nós não podemos deixar esse bando de fascistoide que tem na Câmara dos Deputados e tem na rua também vários aí, os militares fascistas. Nós não podemos deixar esse pessoal tomar conta. E não temos que aceitar isso. Nós não temos que aceitar essas atitudes fascistas. Nós não temos que aceitar isso. Já chega o que eles fizeram no dia 8 de janeiro. Inclusive com o patrimônio histórico e artístico. Rasgaram tela da Djanira, quebraram escultura do Bruno Jorge, do Vitor Brecheret, detonaram a arte do Brasil. Agora, esse mesmo pessoal se colocou contra a exposição, aí a direção da Caixa Econômica, que deve ser uma pana também, que não deve entender absolutamente nada de artes plásticas e de arte em geral, está lá na Caixa Econômica por cargo político, não deve entender absolutamente nada, como esses outros fascistas, a tal da Bia Kicis e esse monte de fascista que tem na Câmara dos Deputados. Tem um monte. Aquela cena lá que tem
político lá na lata do lixo, é isso mesmo. Aqueles políticos são um lixo. Aqueles políticos são um lixo. São verdadeiro lixo. É o fim da picada. É o fim da picada. Eles estão preocupados por causa dessa cena aqui, olha. Dá uma olhadinha. Agora, em termos de artes plásticas, ela só fez uma coisa aqui que ela errou. Eu não sei se ela quis colocar o fascismo, porque o fascismo usava roupa preta, porque como é o Bolsonaro, tinha que ser uma roupa amarela. Inclusive uma camisa da seleção brasileira. Aí representaria, mas ela fez representando uma coisa a mais. Ela fez representando o fascismo, que é justamente isso que o Bolsonaro Agora, é o fim da picada, é o fim da picada. Ah, não, tem bandeira do Brasil, tem bandeira... Olha bem, olha esse trabalho aqui que ela fez, ó. Esse trabalho... Teve um trabalho parecido com esse, de um artista chamado Paulo Ascencio, que ele participou da Bienal em São Paulo na época de 70, de 80, eu não lembro bem. Agora censuraram. Censuraram o trabalho. É o fim da picada. É esse aqui, por exemplo... A bandeira com a maconha, não sei se vocês sabem disso, a maconha é que vai resolver o problema da população, porque dela dá para fazer muitos remédios, para muitas coisas. Ela representou bem, olha aqui esse. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, representado por 3 canalhas. É o fim da picada, olha bem. Veja o que esse pessoal fez pelo Brasil e alguns deles ainda estão fazendo, estão interferindo no governo do presidente Lula. Agora, eu estou decepcionado com esse pessoal, inclusive... do Ministério da Cultura. A ministra da Cultura, ministro, sei lá, não sei nem quem é o ministro, mas não fez nada, não falou nada em defesa do artista. Que ministro é esse? Que ministro? É o fim da picada. Eu estou decepcionado, porque o pessoal aceitou a pressão do fascismo, do bolsonarismo, daquelas pessoas que no dia 8 de janeiro foram na Praça dos Três Poderes e detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Mas o objetivo deles... não era só aquele ato de terror. O objetivo deles maior era dar um golpe de Estado na nossa democracia, para implantar no Brasil uma ditadura militar fascista. Esse era o objetivo deles. E esse mesmo pessoal que foi contra a exposição de arte. Esse pessoal que detonou a Praça dos Três Poderes para implantar no Brasil uma ditadura militar. Estou decepcionado. Só que ditadura militar no Brasil, se eles não sabem, nós já tivemos ditadura militar aqui no Brasil. E nós sabemos o que faz a ditadura militar, inclusive censura a obra de arte. É isso que eles fazem.
e barbariza a população. É isso que eles fazem. E a ditadura militar, nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. E ditadura militar no Brasil nós não queremos. E abaixo a censura e a ditadura militar nunca mais no Brasil, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então, se inscreva no canal. Juntos somos mais fortes, certo? Pessoal, fico por aqui e um tchau.